Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês aí com friozinho, né? Mas um friozinho que a gente pode aproveitar de diferentes formas, entre elas aí assistir um filminho, tomar um café, né? Fazer aquele bolinho de chuva e curtir aí com a própria família esse friozinho gostoso. Mas também falar um pouco sobre espiritualidade, sobre energia, sobre o seu dia a dia e aquilo que influi realmente nas suas decisões. Pai Mário, um dia gostoso para reunir a família. Pois é, boa tarde, gente, tudo bem? Esta mudança de clima, né, gente, é frio e não faz frio e tudo mais, mas agora, daqui para frente, parece que o frio vem para ficar, né, Viviane? Nós nem entramos no inverno ainda. Exatamente, né? O inverno só lá pelo dia 24, mais ou menos dia 20 de junho, por aí, Não né? é 21 que troca a estação? É dia 21, 21 dia 20? de junho? É, em junho, ali da segunda metade de junho. Mas essa mudança aí já deixa a gente já toda ajojada, já deixa a gente meio injuriado, né? Mas nós não podemos, gente, nós temos que levantar a cabeça e lembrar que todo dia é um dia novo. Não interessa que as nuvens cubram o sol, ele nunca vai ser apagado por elas, né? E sempre se troca, né? As trocas de estação parece que também troca um pouco a energia das pessoas. Tem gente que adora o inverno, adora esse clima frio. Eu gosto. Eu particularmente eu gosto. Eu gosto não do inverno. gosto. Eu gosto do inverno. Tu fica mais, como é que eu vou te dizer, mais... Eu me acho mais à vontade no inverno, né? Tanto que eu amo o Rio Grande do Sul já por causa disso, né, gente? Eu gosto do inverno, eu gosto do frio. Eu sou bem dos pampas aqui. Tu põe uma roupa de manhã, no final da tarde ainda tá tranquilo, né? Um perfume e tudo mais. Não é aquele suador, aquele suor que fica do verão. Mas, e o inverno é bom, sabe para quê também? Para meditar. Para você encontrar a sua espiritualidade, encontrar o seu eu, procurar dentro de si o que é de melhor e também o que é de pior. Porque nós temos que ter a noção do que é bom com a gente e o que é ruim com a gente também, né? Então, é um momento ideal para você procurar tudo isso e você refletir. Refletir nas coisas do seu dia a dia e naquilo que você pode ou não fazer também, Viviane. E é o período de você também participar aqui do programa. Você que está aí em casa e gostaria de trazer uma pergunta para o jogo de búzios, uma pergunta para o jogo de cartas ou comentar alguma coisa, acessa aí nosso WhatsApp, 9645-3434. Também quem quer participar através de carta, como aqui uma amiga nossa já nos mandou aqui, né? Pode enviar para a Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. CEP 91 760 040. Tá aqui, ó. Chegou para nós já, hoje vai ser lida a cartinha da aquariana, né, que mandou aqui tá aqui o remetente, né, lá da Guilherme Alves, do Partenon, e mandou por carta pra gente. Ou então vai lá e curte a página Vivina TV, lá no Facebook. Lá no Facebook você já pode também enviar o seu pedido de orientação, acompanhar as notícias que nós estamos aí 24 horas no ar, sempre colocando a notícia do dia, os comentários, os temas do programa e principalmente quando a gente fala em força espiritual e solidariedade. Sempre tem algum tema nesse sentido lá no Vivina TV. Pai Mário, já vou trazendo então a cartinha da nossa amiga que eu vou abrir aqui no ar para que a gente possa respondê-la com carinho. Claro que sabe que a leitura fica um pouco mais complicada, né, Pai Mário? Mas o atendimento essa semana é normal? Sim, o atendimento da Casa de Inhaçã e Oxalá essa semana é normal. O atendimento de segunda a sexta, certo? Das 10 da manhã às 20 horas da tarde. Às 20 horas da tarde é ótimo, né? Diz que o gaúcho é o único que trata, às vezes, às 19 horas ou às 20 horas como à tarde, né? Mas é a real por causa do nosso horário de verão, né? Então, você quer agendar sua consulta? Aí, código de área. Anota aí, pegou a canetinha em papel? Código de área 51 3084 3434. 3084 3434. E também para teleconsulta, né? A teleconsulta você também agenda pelo número 51 3084 3434, ok? Ela mandou escreveu essa cartinha, mas demorou a postar, né? Ela mandou aqui final de abril e diz o seguinte: oi, mãe Viviane, vejo todos os dias o seu programa. Me chamo de Aquariana. Nasci em dia 28 de janeiro de 63. E meu marido em 17 de 7 de 58. Temos um apartamento na Avenida João Pessoa. Fazem 2 anos que queremos alugá-lo ou vendê-lo, mas não conseguimos. Sei que a crise financeira é muito grande, mas mesmo antes dessa crise aparecer, não temos sucessos com os nossos negócios. O que pode estar acontecendo? Será algo espiritual no apartamento? Abraços para o Pai Mário de Oxalá, obrigado pela atenção. Simpatia funciona? A simpatia sempre vai funcionar se não for algo espiritual, como uma alavanca para os negócios. Mas tem que ver se é o apartamento ou se é a energia aí da aquariana com o marido. Vamos ver então. Ela está um bom tempo querendo alugar e não consegue. 2 anos já. 2 anos.
Mas no caso aqui é a energia do apartamento, tá? Há uma questão aí, até de um feitiço feito nesse apartamento, provavelmente com o teu último inquilino, amiga, que não está deixando aí ser alugado esse apartamento. Precisa ser feita uma limpeza nele, uma abertura para te conseguir alugar o apartamento. Há um feitiço trancando os caminhos dela aí, nessa questão da locação do apartamento. E o feitiço pode, de certo modo, afetar outras áreas, né? Porque ela não consegue vender, ela não consegue alugar, ela não consegue negociar. Pode do apartamento surgir problema para quem insiste em alugar ou comprar, ou até esse feitiço se passando de pessoa para pessoa também? Pode, mas aqui está bem claro o feitiço desse apartamento num sentido, trancando as portas desse apartamento. Trancando as portas lá embaixo, na portaria e na frente da porta de entrada. Em relação aos proprietários. Em relação aos proprietários. Aí o que acontece? Ela não vai conseguir locar, não vai conseguir vender, não vai conseguir nem emprestar. Certo? Que alguém assuma que ela empreste para alguém para pagar só os condomínios. IPTU, condomínio. Sim, mas ela não vai conseguir nada disso, porque o feitiço foi feito para trancar esse apartamento, certo? E foi um inquilino antigo dela. Foi um inquilino antigo que trancou aí e não quer deixar mesmo acontecer. Está focado nesse local. Focado nesse local. Aí o que vai acontecer? Qualquer tipo de venda que ela quiser, locação, qualquer coisa, ela não vai conseguir, porque está tudo fechado para ela. E isso dificulta ela de ter renda, porque se ela precisa vender, se ela precisa daquele dinheiro, né? Ou alugar ou refinanciar qualquer outro tipo de negócio, também não funciona. Então, quando tem um caso assim, simpatia não vai funcionar, né, Pai Mário? E olha só, neste caso, como foi um inquilino, eu não me aprofundei muito mais, tá? Até porque teria que ter a presença dela aqui, provavelmente esteja trancando ela nos negócios, sim, no financeiro e no familiar, para desestruturar a família, para que ela venda esse apartamento até por uma bagatela. E se houver interesse aí de um inquilino antigo teu, tu já sabe quem é, tá? Ele mesmo procurar, né? Ele mesmo procurar. Taína, e esses casos são muito comuns e necessários ser tratados com a seriedade que a Casa de Iansã e Oxalá traz para vocês. Seriedade que é colocada através da orientação do jogo de búzios, do jogo de cartas. Liga lá, 51-3084-3434 e agenda consulta essa semana com o Pai Mário de Oxalá. Tenho certeza que você vai ter essa orientação séria e objetiva como você precisa. Eu tenho mais uma pergunta de uma amiga também relacionada a negócio. Pai Mário, eu trabalho no ramo comercial, trabalho com vendas. Notei que as vendas esse ano não chegaram à metade do ano passado. Todos nós sabemos da crise. Isso aí é geral, né? Crise sem vergonhice, né, gente? Porque agora que trocou aí a ordem do poder, agora estão jogando com aquele lava-jato que está virando o quê? Acho que é uma empresa já. E de certa forma, aqui voltando ao caso da nossa amiga, ela diz o seguinte: existe algum feitiço para que eu fique trancada, pois esse dinheiro pagava a minha faculdade, é como se fosse uma renda extra, e não estou conseguindo vencer este semestre, devido à falta de vendas. Será que eu poderei melhorar? É a Luciana, ela diz que faz faculdade de pedagogia e ela está com 23 anos. Vamos lá. Lu, olha aqui, teus caminhos trancados sim, feitiço sim. Oxalá pedindo para fazer um axé para abertura, um axé para clareamento, tá? Para que as pessoas possam te enxergar melhor. Nós já falamos bastante sobre isso nos últimos programas aí, gente. E tem um feitiço feito para trancar os teus caminhos aqui, algum anunciando e fechando as portas de tudo para ti mesmo. Então, todas as vendas estão sendo fechadas para ti. Tem que ser feito um axé de clareamento para ti, certo? E trazendo junto com Oxum e Iemanjá uma abertura também, tá? E tem um outro povo também, Viviane, que pode ser feito para ela também aqui. Só quero dar uma confirmada aqui com os santos. E de fato, Oxalá aqui marcando aqui que pode sim ser feito com o povo cigano também. Uma abertura e um clareamento com o povo cigano para trazer o movimento que tu necessita nas tuas vendas, certo? Porque o povo cigano, ele é um povo de negociação, sim, ele é um povo de negociação. O povo tramposo, sim, é um povo tramposo, mas é um povo de negociação. Então aí se abre para as vendas para ti. Mas antes disso, precisa ser feito um axé para Oxalá, Oxum e Iemanjá também para as vendas. Tá vendo? Uma coisa ligada à outra, passo a passo, né? A estrutura que você busca, de ponto a ponto. Não é aquela coisa jogada no vento ou que simplesmente você não tem a orientação, não. Aqui o contato é direto. E esse contato você vai ter a qualidade aí do atendimento. Liga aí a agenda para essa semana aí com o Pai Mário de Oxalá, 3084-3434. E nós tivemos nessa última sexta-feira
Foi sexta-feira 13, né? Isso. Dia de Pretos Velhos. Temos imagens, aí temos fotos do evento que ocorre na casa de Ança e Oxalá, em homenagem aos Pretos Velhos. Aí, eu chamaria de Congá? Isso, exatamente, Congá dos Pretos Velhos. Congá da Umbanda, né? Congá dos Pretos Velhos. Aí algumas oferendas, alguns axés feitos, né? Para os Pretos Velhos. E aí os nossos amados pretinhos, né? Que dia 13 estavam de festa, de comemoração e homenagem a eles, né? Aqueles que trazem a nossa cultura, que trazem a nossa sabedoria da cultura africanista e da nossa Umbanda também, né? Aí é a abertura, né? É a abertura, a preparação aí para a abertura aí da nossa sessão de Preto Velho. Acho que é a defumação que está sendo passada ali, o descarrego. Uhum. E para quem consultar essa semana, terá de presente, quem agendar a partir de hoje, um banho de 7 ervas que foi preparado, benzido pelos Preto Velhos. Então você que tem a fé, que tem esse carinho, que está com problemas, essa semana é a semana da magia para você consultar. Você vai ganhar um sachê com as 7 ervas preparadas no dia 13 de maio, dia da liberdade, dia da consciência, dia de transformação e dia da magia, porque foi sexta-feira 13. Para quebrar o olho, para tirar a inveja, foi de lua minguante, então justamente esse banho foi preparado para tirar a negatividade, para você que vier consultar nesta semana. Então até o dia... Essa semana termina no 20? 21, né? 21 é sábado. 20. Então, quem consultar até o dia 21 ganhará o banho de 7 ervas que foi preparado nesta sessão que você aí acompanhou. Você viu ali as ervas nas fotos, a preparação dos Preto Velhos. Todos eles estão preparados com a magia da Umbanda. E sexta-feira agora, não esquecendo, sessão de Exu na casa de Ança e Oxalá, né? Sessão de Exu começando a partir das 20 horas. Na sexta-feira, dia 20, tá aí para você o endereço, como posso dizer, o GC, data, né? Com a data e o horário aí certinho para você. Sexta-feira, dia 20, a partir das 20 horas, sessão de Exu na casa de Ança e Oxalá. Maiores informações você liga também no 51 3084 3434. 51 3084 3434, que as meninas vão passar toda a informação sobre a sessão que será realizada na sexta-feira. Não é festa, é sessão de Exu. O pessoal entender, né, que festa é um outro tipo de evento. A sessão, ela é mais voltada aos trabalhos espirituais do local. Então, você que quiser vir participar, liga para a nossa central, que é o 3084-3434, liga para a nossa central e deixa seu nome e telefone, né? Que daí ali nós teremos a referência de você, para você ser recebido aqui na casa de Ança e Oxalá. Muitas histórias são faladas sobre solidariedade, sobre energia, e aqui nós trazemos muito africanismo. Mas também existem histórias que estão sendo levadas a sério, e aí como a gente está falando em período de ver filmes e estar com a família, nós temos um fato que já está compartilhado lá na nossa página Vivina TV, que é de uma senhora. Vamos falar de história? É uma página do Facebook. Durante a Segunda Guerra Mundial, Irena Sendler conseguiu permissão para entrar no gueto de Varsóvia como encanadora e para fazer limpeza de esgoto. Ela era alemã, tá aí a fotinho dela, né? Toda vez que ela saía do gueto, escondia uma criança no fundo de sua caixa de ferramentas ou em sacos de lixo. Ela adestrou um cão para fazer barulho quando ela deixava o gueto e assim atrair a atenção dos guardas nazistas. Ela salvou 2.500 crianças judias da morte. Nos momentos finais da guerra, ela foi descoberta e os nazistas quebraram as pernas e os braços dela. Quando as crianças chegavam ao seu novo lar, recebiam novos nomes, a fim de esconder suas verdadeiras identidades. Cada criança salva tinha um nome escrito em papel e escondido em uma jarra enterrada no quintal dela. Após a guerra, ela pegou o registro de cada uma das crianças e tentou achar os parentes. As crianças que ficaram definitivamente sem parentes vivos foram orientadas para adoção. Em 2007, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, mas quem ganhou foi Al Gore por seu PowerPoint sobre mudanças climáticas. Ela morreu em 2008 e seu trabalho é hoje continuado em uma organização que se chama Vida numa Jarra, Life in a Jar. Jar, né? No Netflix, existe um filme sobre a história dela, que se chama O Corajoso Coração de Irena Sendler. E num link que a gente vai colocar aí para você, chegou a anotar o link, André, pra gente, no GC, que é gloria.tv/media.jnxt5 OEV não.
tá? Não sei se tá aí. Aproveita aí, pode baixar na sua internet e assistir esse filme que é muito legal para a dica de hoje. O Corajoso Coração de Irena Sendler, que são atitudes que, mesmo sabendo que diante de uma dificuldade extrema, as pessoas conseguem resistir e ser solidárias. Pois é, quando a gente vê histórias como essa, gente, que aconteceu na Segunda Guerra, que aconteceram também histórias na Primeira Guerra e tantas outras histórias no decorrer dos séculos e dos tempos, e a gente fica analisando e pensando assim, como pode existir almas assim? E existe, gente. Existe, graças a Deus, que existem pessoas assim que lutam pela igualdade, pela humanidade e pelas pessoas que estão precisando de algo. Como nós temos também os Médicos Sem Fronteiras, né, Viviane? Que é uma instituição não governamental. Existem tantas outras instituições que estão aí prezando pela saúde dos outros. E aí tu para e diz assim, e existe gente ruim nesse mundo? Bastante também, infelizmente. Existe muita gente ruim, muita gente negativa que, em vez de procurar alimentar o bem e tomar uma atitude, ela mesma arriscando a vida dela, em plena Segunda Guerra, ela não era nazista, deu para notar, né? Ela salvou 2.500 crianças judias. 2.500 vidas fora, né, o efeito colateral, que são jovens que depois tiveram filhos e famílias, enfim, e arriscando a vida e pensando no ser humano como igualdade. Hoje, na África, quantas tribos e quantas comunidades são assassinadas por grupos terroristas na África, né? Quando a gente não pode nunca esquecer o 11 de setembro. Quanto, em nome da fé ou do poder, famílias e vidas são dizimadas. E o que nós fazemos por isso? E na África, o grande problema da África foi por causa das joias preciosas que tem na África, o ouro e as joias preciosas, né? Em grande parte da África, aí o que aconteceu? Foi ceifado vidas em nome do que? Do dinheiro. Em nome de uma justiça que não existe. Por favor, né? Nós temos que observar muito mais e dar muito mais valores a estas pessoas, que eu acho que ela deveria ter ganho o prêmio Nobel, por exemplo, né? E não ganhou, por quê? Porque deram para o outro que estava mexendo sobre o clima, mas porque se passou muitos anos, né? Se passou muito tempo, e aí as pessoas já não dão mais aquele valor porque não tiveram o mesmo sentimento daquela época. Mas se fizer ali um remake, como a gente diz, relembrar tudo aquilo, foi muito terrível, gente. Mas são histórias que têm que ser relembradas até para que não ocorram novamente. Exatamente. Os líderes que acabam se tornando, até durante as postagens, se você ver as postagens, os comentários que foram feitos ali nesse link, uma pessoa colocou assim, falando, vocês têm que ver a história de Hitler, né? Por que ele se tornou um nazista tão rigoroso, enfim, etc. Toda aquela... Não defendendo, dizendo que não é nazista, mas entendendo a identidade da pessoa. Mas ele não fez o nazismo sozinho. Não. Ele é fruto de uma comunidade. Eu também concordo nesse ponto. Mas nós temos aí neonazistas, né? Nós temos aí homossexuais sendo assassinados todos os dias, inclusive nas ruas de Porto Alegre. Nós temos menores passando fome e frio. E onde está realmente a ideologia de solidariedade, de comunidade e de governo? Mas nós não podemos fazer de Hitler um Frankenstein, né? Fazer o monstro romântico, certo? Não. Porque o Frankenstein foi um monstro romântico. Se torna um líder, Senão né? se torna um líder, porque os meios não justificam o fim, não justificam. Mas o teu pensamento, a tua ideologia, aquilo que tu quer fazer no futuro, se ele tivesse usado toda a união que ele teve da Alemanha em prol das outras pessoas, não querer de uma segregação racial, teria sido muito diferente. Hoje, quem sabe, e ele quase ganhou o Nobel da Paz. Foi indicado ao Nobel Ele foi indicado ao Nobel da Paz. Pois é. E aí, como fazer? Porque Hitler, de fato, ele reconstruiu a Alemanha após a Primeira Guerra. Mas da mesma forma que ele reconstruiu, ele destruiu. Ele destruiu. E como ficaram os alemães que não eram nazistas, mas eram alemães pós-guerra? Que sofrem até hoje. Que sofrem até hoje, porque aí falou que é da Alemanha, já imagina que é nazista, Exatamente. Que torturou, etc. E aqui é uma história que bate justamente ao contrário. Uma alemã que sofreu, né?
inclusive, como disse, né, quando foi descoberta, foi torturada, mas também não está muito longe aí das torturas de 64 e 65 no Brasil. Não está. Né? Não está tão longe quando se fala em perseguição, em ditadura, em golpe político, né? Hoje falando em golpe político, porque Cuba se colocou como Dilma tivesse sofrido um golpe político. Isso nas notícias de hoje, né? E se torna perigoso quando, né, a mídia internacional começa a questionar isso. Mas a gente tem que avaliar, a gente tem que pegar histórias, aprender histórias. Tem gente aí que acha aula de história chata. Não, nós vivemos, nós cidadãos, fazemos a história. Nós, seres humanos, construímos a história. E dentro dessa história existem exemplos como essa mulher, que era jovenzinha, mas que se arriscou em prol ao ser humano e à humanidade. Nós temos também, até em filme, que é a Lista de Schindler, que é uma realidade, que é fato verídico. Né? Ele usou toda a fortuna dele para salvar judeus. Exato, e conseguiu. E aí nós colocamos da seguinte forma também: o que a palavra do ser humano pode destruir? O que a palavra, o que a mentira, o que as coisas colocadas de uma forma errada em seu prol pode destruir ao próximo? Nós temos exemplos aí de humanidade, nós temos exemplos aí que se passaram uma vida inteira a favor. Nós temos aí Cuba, que nem Viviane disse hoje, se colocando a favor de Dilma. Gente, nós não podemos avaliar um governo sem nós termos provas verdadeiras, porque a palavra mal colocada, ela destrói uma pessoa. A vírgula, né? A vírgula mal colocada. A vírgula. Se nós vamos começar aqui, eu e Viviane, falar mal de fulano e Beltrano, nós vamos estar citando o quê? Aquilo que não se deve. O ódio, né? Aquilo que não se deve, por quê? Porque o ser humano tem que ver tudo aquilo que se passa na sua vida. Então, antes de tomar qualquer decisão, que seja uma decisão negativa, olhe primeiro. Uso de exemplo, de novo, essa nossa amiga que fez tudo isso na Segunda Guerra, que não ganhou o Prêmio Nobel na época, porque foi em 93 que ela iria ganhar o Prêmio Nobel, se não me engano. 97. 97, porque se passaram 50 anos, de 45 a 97, 50 anos se passaram e ninguém mais lembrava do que ela tinha feito. Aí lembraram de um programa de telefone que fala sobre o tempo. Gente, nós não podemos esquecer o nosso passado. Nós não podemos esquecer o nosso passado, nós não podemos esquecer quem nós somos. Aquele que te fez mal ontem, que hoje está ao teu lado, tu não sabe se ele vai continuar te fazendo teu bem. E quando nós formos às urnas, nós temos que lembrar de todos aqueles maus e todos aqueles bens que foram feitos. Então nós temos que ter a integridade da memória. O povo tem memória. E os nossos dirigentes, os nossos governantes têm que lembrar que nós somos inteligentes, que nós temos memórias. Para não acontecer o que aconteceu com essa amiga, que poderia ter ganho o Prêmio Nobel, não ganhou. Por quê? Porque nós não lembrávamos do que ela tinha feito. Nós temos que ter a nossa memória, e a nossa memória também é a nossa espiritualidade. Porque através da nossa espiritualidade, os nossos guias nos avisam também. Uso novamente como exemplo um filme que se chama Sexto Sentido, que é uma realidade da comunicação entre os espíritos com as pessoas. A comunicação dos nossos orixás através de um jogo de búzio, através de um jogo de carta, através de uma comunicação direta com os nossos zeladores de santo. Então, disso tudo nós temos que lembrar que o povo tem memória e o povo não esquece aquilo que mais sofreu na vida. Como diz o ditado, quem bate, esquece, quem apanha não esquece jamais. Né? Que é uma realidade, infelizmente. E fica aí a dica, então, do filme para você assistir hoje, além da Lista de Schindler. Quem for lá no Vivi na TV, nos comentários, várias pessoas do Brasil e da Alemanha, pessoas brasileiras que estão morando na Alemanha, deixaram dicas de livros e de links para você ver filmes sobre esses temas que estão sendo até aqui colocados no ar. Tem uma pergunta aqui para você, Vivi. Diz assim: olá, mãe Vivi, gostaria de saber como está a minha vida com meu marido. Tenho 35 anos, nasci em 1º de 5 de 80. Meu nome é Tarará, meu marido se chama Tarará. Gostaria de saber como está a saúde dele. Tem algum problema de coração e se tem alguém fazendo algum trabalho para nós. Ele tem 48 anos, nasceu no dia 26 de 8 de 67. Se vocês puderem me ajudar, agradeço, muito obrigado.
O que eu vejo aqui é que as cartas mostram justamente essa explicação do homem, né? A carta aqui representando o homem, ela está perguntando sobre o marido, que é um homem, e a espiritualidade dele aqui pela constelação. Então ela perguntou se é um problema de coração, se é um problema físico. Só pela essa carta aqui a gente já verifica que não. Existe, segundo aqui os caboclos e o povo de mata, marcando que é um problema assim estrutural. Ele vai ter problemas de saúde devido a uma queda de energia, a um roubo de energia. Existe um problema espiritual que está afetando o material dele e isso pode gerar realmente um bloqueio de saúde, um bloqueio de energia nos órgãos vitais dele. Hoje ele deve tratar com a espiritualidade. Se ele tratar com a espiritualidade, nós vemos a força voltando para ele. E principalmente com mais sabedoria, com mais preocupação com a felicidade dele. Hoje ele está numa situação de perda, de caída de energia. Se ele fizer o tratamento espiritual, ele recupera, e aí Iemanjá trazendo novamente a força para ele, junto com a esposa, fazendo esse tratamento de refortalecimento, não, de fortalecimento e reestruturação, trazendo novamente o equilíbrio dos órgãos vitais dele. Se não fizer o tratamento, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai a cada dia enfraquecer mais, cada dia ele vai ter mais dificuldade em se proteger e cada vez mais vai estar doente. E depois que a doença bate, tudo se complica. Realmente pode ser no plexo cardíaco a grande dificuldade dele. E a necessidade, inclusive, de uma cirurgia. Se ele tiver plano de saúde, tem que ficar esperando liberação, né, do convênio. Se não, pelo SUS, sabe que hoje fica bem difícil. Mas o risco de ter problemas na questão circulatória e na questão cardíaca é muito forte. O que tem que fazer? Vir consultar pessoalmente, aproveita essa semana. Quem vier essa semana vai ganhar de presente o saquinho de 7 ervas, que foi preparado na sessão de Umbanda. Tem depois que eu mostrar só a foto ali das ervas na mesa, André? Pode ser depois, não tem problema. E ali você vai poder já fazer para aquele familiar, para você em casa, né? Para você ter esse banho de 7 ervas para eliminar a energia negativa, que foi preparada aí, no dia 13 de maio de 2016. Tá ali as ervas, bacias, foram preparadas pelos Preto Velhos para a proteção das pessoas que vêm à casa de Iansã e Oxalá consultar nessa semana até o dia 21 de maio. E quando você realizar a consulta, no caso desse casal, vai ser indicado sim alguns axés de fortalecimento. Nesses axés de fortalecimento, você vai tratar o geral, né, o espiritual no geral, e também o problema focado no campo de saúde que está mais frágil. Então você vai ter todo esse tratamento. O que pode muitas vezes, não é o caso desse nosso amigo, mas em algumas pessoas, essas doenças serem de imunidade, serem virais ou até mesmo de desorganização celular, vulgo câncer, né? Aí esses trabalhos têm um efeito bem significativo, auxiliam muito até, como eu digo, encapsular, bloquear aquele sistema que estava degenerativo e trazer novamente a saúde e a regularização do ambiente astral do seu corpo físico. Você quer ver como uma palavra, como uma frase, ela pode mudar o efeito? Tem uma pergunta de uma amiga que eu vou fazer ela de duas formas, tá? Primeiro, como ela mandou. Ela diz assim: Vivi, estou separada do pai de meu filho. Ele não procura o filho. Ponto. Tem todo o resto de uma pergunta. E se ela mandasse assim para nós? Vivi, estou separado do homem que eu amo, que é pai de meu filho. Não mudaria todo o sentido da pergunta, Viviane? Muda. Ah, agora eu vou ler toda a pergunta para você entender por que eu me refiro nessa questão, tá? Pela forma que ela perguntou. Vivi, estou separado do pai do meu filho. Ele não procura o filho por causa de outra. Nós temos alguma chance de voltar? Ou ele procurar o filho? Beijos. Alguma chance da volta? Ele é do dia 25 de 10 de 77 e eu sou do dia 25 de 12 de 83. Sabe por que eu fiz a pergunta dessa forma, Vivi? Pode botando as cartas aqui, André, para ela, mostrando já as cartas. Porque mostra o que? Primeiro, ela usando o filho como uma forma, certo? E não por simplesmente o amor dela. E aí? Diga-me, Vivi. Aqui eu não vejo essa volta, amiga. Pelo contrário,
o corte aqui, o punhal, já cortou de cara essa relação. O povo de rua dizendo que o que vocês tinham que viver e construir, vocês já construíram. Respondendo a pergunta de uma das formas que o Pai Mário fez. E veja que a Mãe Iemanjá, que é o ano de 2016, é regido pela grande Mãe Iemanjá, mandando tu seguir teu caminho. Não vejo de forma nenhuma esta ligação espiritual, nem continuação. Ah, claro, temos um filho em comum, né? E ele não procura pelo filho. O que acontece com o filho? O filho precisa ser construído uma relação de equilíbrio. Os castelos são os sonhos, são os objetivos que a pessoa tem. E o livro da vida, né? Já diziam os gregos que tudo é escrito, destino é escrito por nós mesmos, diante das nossas decisões na nossa vida. Em relação ao filho, existe a construção de uma relação, existe a ligação que sempre vai ser filho, e essa construção dessa relação, mulher nenhuma atual, ex-futura, vai intervir. Depende muito do comportamento, de como ele vai ter com o filho e o filho com ele. Mas realmente você está fora dessa relação. Hoje não existe mais o vínculo homem e mulher. Existe o vínculo filho e pai. E isso é muito difícil quando tem o sentimento do outro. Quando o sentimento do outro está envolvido, entender que essa relação terminou se torna muitas vezes difícil. Mas você vai acabar bloqueando a sua energia, a sua prosperidade, a sua felicidade e a do seu filho, que dói muito mais para uma mãe, até mesmo ver um filho sofrer que a si mesmo. Por quê? Porque como ele está vinculando e tu estás vinculando a relação afetiva dele com o filho, tendo que estar contigo, ele vai sempre se afastar do filho, porque essa relação não tem mais. Por isso da forma da pergunta, porque se a pergunta fosse, ele não está vendo o filho, e isso pode prejudicar, pedir diretamente em relação ao filho, e não em relação ao sentimento, porque ela fez uma união do sentimento dela relacionado com a relação com o filho. Com relação com o filho, porque casamento se termina, mas pais não. Filho, filha, em relação a um casal, vai existir sempre. Então é um laço que é eterno, né? E esse laço eterno a gente tem que saber separar muito bem o que é o sentimento homem e mulher para o sentimento pai e filho, mãe e filhos. Entenderam? Então, numa separação, gente, nós temos que saber que os nossos filhos não são joguetes. Joguetes porque usar o filho por uma reaproximação de um casal. Compreenderam? Então, a voz, a forma de falar e a força da palavra tem muito poder, sim. Então, observe bem como você pergunta, observe bem como você fala, ok? Boa tarde, Vivi. Tenho acompanhado o seu programa e gostaria de receber uma orientação espiritual. Sou de 29 de 10 de 71. Ultimamente tenho me sentindo muito triste, muito desanimado no geral. O que será isso? Meu nome é Tarará. Esse Tarará aí. O Tarará já ficou hora concurso, né? Eu não posso falar o nome da pessoa, então eu fico no Tarará. E eu aprendi com ela o Tarará, né, gente? Porque pra mim é fulano de tal. Qual a pergunta dele? Ela quer saber o que ela tem, que ela anda no último tempo muito desanimada. Se é alguma coisa no espiritual. A Ana derrubou ali, que eu tomei um susto aqui, Aninha. Aqui, ó. Ela tá com acompanhamento, né? Mas é um acompanhamento dentro da família. E nesse sentido, eu vejo muita dificuldade de construção, muita dificuldade de continuidade, muita continuidade de crescimento e a energia dela a nível de futuro muito bloqueada. Então, como ela não está vendo perspectiva e ainda existe um obsessor no caminho da família, ela é bastante bloqueada a nível de futuro e de caminhos. Lembra que eu falei do livro da vida, que a gente escreve com a rotina, com o dia a dia, com as decisões que nós temos diante das dificuldades, diante das... até mais que dificuldades muitas vezes, né, Pai Mário? Muitas vezes você tem bloqueios e as decisões que a gente toma em relação a esses bloqueios e como atingir um objetivo diferenciado, como no exemplo que a gente citou hoje de filme para você assistir. E aqui para ela foi deixando a coisa de ficar desanimada e permitindo que a energia espiritual dessa família baixasse e, de certa forma, isso afetando no dia a dia dela. E hoje o desânimo vem desse obsessor. Vivi, eu vi nas últimas semanas
A maioria das perguntas, as pessoas perguntando muito sobre o desânimo, que está se sentindo desanimado, está se sentindo fraco, está se sentindo oprimida. Isso tudo é relacionado também à espiritualidade? 90%. 90%. Os outros 10% eu diria o desconhecimento. Né? O desconhecimento. Sabe por que da pergunta? Porque nós ficamos sempre com aquela lacuna. Mas será que é fato mesmo? Será que isso está acontecendo mesmo? Então, relacionar a tua espiritualidade, certo? A espiritualidade, que é algo invisível, certo? O espírito, o espiritual é algo invisível, é algo que tu não enxerga. Ligar isso ao teu dia a dia, com o teu ânimo, com a tua força de vontade, com a tua vontade de lutar ou não, essa ligação ela é proposital, ela tem um ponto de partida e de chegada ou não? Ou isso pode vir do nada? Tá me entendendo a pergunta? Eu acho que toda espiritualidade ela tem um princípio, né? Que é a tua fé e o teu entendimento. Quando você tem uma espiritualidade elevada e não é tratada, ela não é energizada, ela não é limpa, provavelmente você vai ficando com os lixos espirituais, com as dificuldades espirituais e com os bloqueios espirituais, que vão se refletir nos emocionais. Né? Aí vem o desânimo, o desinteresse, a desorganização e também o insucesso. Isso tu pode pegar de alguém? Sim, direto. Direto. Como uma às vezes consciente, às vezes inconsciente. Como uma doença venérea. Tu pode pegar de alguém ou sobre um contato? Doença venérea foi antigo, né? Não, fui antigo, não. É até para um bom entendimento. Por exemplo, vou pegar na sua mão, eu estou doente espiritualmente. Isso pode pegar em você? Pode. E como me defender sobre isso, Viane? Com as seguranças, com as limpezas, com as mudanças que você tem na sua atitude. Não adianta vir a uma casa de religião, vou lá fazer o banho, vou lá tomar o passe, e sair na rua chutando o cachorro, brigando com o vizinho, desejando mal, né? Ou então, não, nada vai dar certo. Quer dizer, você não está indo de coração aberto, está saindo com a mesma atitude negativa que levou você a baixar a sua imunidade espiritual. No momento que você tem uma consulta, ali é orientado o que está certo, o que está errado, qual o melhor caminho, qual o pior caminho para você. Quem vai escolher vai ser, como eu disse ali no livro da vida, vai ser você. Se é necessário realizar os axés, quando realizar, de que forma realizar, porque às vezes não é no hoje que você vai resolver, vai ser no amanhã. Porque chegar no amanhã tem que ser com uma atitude positiva. Agora, às vezes você está atrasado, já deveria ter feito. Está postergando, aí cria os bloqueios, como a resposta dessa amiga aqui anterior, que ela foi deixando a coisa acontecer a ponto de que ela hoje não consegue mais levantar a energia dela, sozinha. E pelo contrário, isso passou para os outros, passou para as pessoas que estavam em volta dela. Uma pergunta agora eu vou dar uma saia justa para a Viviane, tá? Uma saia justa para ela, uma pergunta minha. Vivi, qual é a diferença ou a necessidade de uma pessoa que necessita da religião para um jogo de búzios, para um trabalho, daquela pessoa que necessita de uma casa de religião para fazer parte, ser integrante, ser filho desta casa? Qual é a diferença entre as duas? Como é que as pessoas podem ver essa diferença? Pela necessidade espiritual de cada um. A religião, ela é um chamado, né? Até um jovem, como assim um chamado, né? Porque tem um filme de terror que é o chamado. Né? Não é esse o chamado. Na verdade, toda religião tem uma identidade, tem uma filosofia, tem uma disciplina, tem uma regra. Quando aquela disciplina, aquela regra se identifica com o seu eu, com você, aquilo se comunica com o seu sentimento interno de humanidade, esta é a sua religião. Quando você vai consultar a uma casa, ao menos a casa de Ansan e Oxalá, que dirige o trabalho dessa forma, com esses dois segmentos, a pessoa que quer ser religiosa, quer praticar a sua religião e ser cuidada pela religião, que tem essa ligação espiritual, ou pela pessoa que tem fé, mas não quer ser de religião, não quer fazer a prática dos cultos africanistas, mas que acredita nos orixás, que acredita na Umbanda, que acredita nos caboclos e precisa deles para uma situação específica ou até mesmo para ser cuidada sem o hábito. Aí você vai agendar a consulta e vai dali ser orientado quais os tipos de trabalho, quais os tipos de orientação, quais os tipos de cuidado, o que tem que mudar dentro de casa, o que tem que mudar no seu trabalho. A consulta é marcada de 45 minutos. Né? Então é uma consulta completa, tanto no jogo de búzios com o Pai Mário, quanto no jogo de cartas da Mãe Viviane. O que acontece de essencial? Na casa de Ansan e Oxalá, nós nos preocupamos do bem-estar da pessoa desde que ela liga pra gente.
Então, como essa semana nós propiciamos aí o banho de descarga, por que não é a promoção no valor que nós fizemos no mês passado todo? Porque nós sentimos que as pessoas estão com uma necessidade a mais. Tá pesado, tá difícil, tá trancado. Então, se tu tomou a atitude de ligar para agendar aquela consulta e vai vir para a consulta, nós queremos que você saia daqui com uma energia a mais, com uma força a mais, com uma positividade a mais. Então, nós preparamos, pedimos para os seres que são chamados preto velhos e caboclos, e também para os cosmes, pela alegria, para preparar banhos de 7 ervas que fosse de limpeza e de prosperidade. Prosperidade num geral, que eu já falei várias vezes aqui, prosperidade não é só dinheiro, né? Quanta gente é o Schumacher, como é que tá, né? Pois então. Se não me engano, estava até os médicos dizendo que estavam com as horas contadas, já não faleceu, né? Não, ainda não, coitado. Já vendeu os bens, perdeu toda a fortuna e tá lá, né? Desde 2013. Em cima, né? Em coma, vegetativo. Então, quer dizer, o dinheiro se foi. Isso não é prosperidade. Né? Ter muito dinheiro, muitos bens não é prosperidade, mas estar bem. Então, no dia 13 de maio, nós nos preocupamos com você que está nos assistindo, com você que nos assiste todos os dias, que manda as cartinhas, que manda os pedidos, para que esta semana, até dia 21 de maio, você consulte e vai ganhar esse presente benzido e preparado. Quer dizer, não é você só comprar as ervas e fazer a simpatia. Ela já vem com a preparação e com a energia que você busca. Além disso, nós também temos, através dos axés, são axés específicos que não vinculam a pessoa à religião. Ela não tem o contato com os preceitos religiosos. Ela tem contato com os trabalhos e a magia do povo africanista. Como os deuses gregos, a cultura africanista é tão vasta e tão farta quanto a cultura grega. Todo mundo ouve falar de Zeus, da deusa Afrodite, Nefertiti, enfim, por lá vai dentro do culto grego e do egípcio. Mas poucos entendem com o mesmo respeito essa religião que está tão próxima de nós, que tem nossos deuses, tem nossa mitologia, como Oxum, como Emanjá e como Oxalá, e a força deles no nosso destino. Então nós usamos desse conhecimento, nós somos preparados para isso, para a pessoa que vem consultar aqui na casa de Ansan e Oxalá, tenha esse conhecimento refletido no seu objetivo. Se é a prosperidade, se é o amor, se é a conquista, se é o crescimento, trazer essa energia para você sem participar do culto. Quer fazer parte do culto? Se o búzio orientar que sim, é você, é a casa que tem identidade com você, é a casa que tem a força e o axé para lhe ajudar, vai lhe ser orientado aí os cultos africanistas. E quando se você, por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim, Pai Mário, como é que eu faço para fazer parte da casa? Gente, vem aqui, conversa comigo, com a Vivi, certo? É um jogo diferenciado. Se você quer ser filho da casa, é um jogo diferenciado, não é um jogo normal, porque tem que ver se você tem a necessidade mesmo. Só vem falar conosco. E nós não somos nenhum bicho-papão, não, gente. Nós somos que nem vocês, ok? Mais informações da Casa de Ansan e Oxalá, tá aí o telefone na telinha para você. 51 é o código de área no 3084-3434. 3084-3434. André, cadê aquela nossa carinha do teleconsulta, André? Tá aí? Bota aí para nós então aí. E a teleconsulta, não tem aí, André? Poxa vida. Então eu vou ter que pegar o fonezinho aquele mesmo de ouvido para ter aqui comigo aqui. Teleconsulta, você não pode vir até a Casa de Ansan, está fora do estado, está fora do país. Vai lá, código de área 51 3084-3434. Você agenda a sua consulta comigo ou com mãe Viviane e será atendido por nós, certo? Com todo amor, com todo carinho e toda dedicação, tanto nossa quanto dos nossos orixás. E a gente tem aqui várias pessoas perguntando, fazendo pedidos de orientação ao jogo de búzios, ao jogo de cartas. E eu tenho uma amiga que pergunta o seguinte: sou fã e desejo saber porque não estou conseguindo arranjar estágio ou emprego. Nasci no dia 4 de janeiro de 84. Saí recentemente de um emprego no qual fiquei 3 anos. Por favor, não revelar meu nome. Não tem problema. Nossa amiga aqui, estagiária, né? Vamos lá. Você está procurando o caminho errado. Você está procurando estágio. E, na realidade, você tem que procurar o efetivo, tá? O emprego efetivo, até porque os seus estudos aí estão muito mais avançados. Por que você está procurando estágio? Que é para complementar alguma coisa de horário dos seus estudos? Ok, mas o efetivo está muito mais direcionado a você. E os seus pensamentos estão lhe cortando. A sua preocupação está muito maior com os seus estudos do que com o trabalho. E tem que ser amplo, tem que ser as duas coisas juntas, tá, estagiária?
Eu tenho aqui uma charaminha que diz o seguinte: gostaria de saber se eu e o meu companheiro vamos dar certo no amor. Ele é do dia 25 de outubro de 87 e eu, no caso dela, 16 de abril de 75. Ela pergunta se tem chance de ser feliz no amor. Isso é importante. Quando vier consultar, já traz o nome da pessoa querida, a data de nascimento, para que a gente possa ter essa referência, né, Pai Mário? Exatamente. Vamos ver aqui. Dá certo, dá, minha amiga. Certo, dá. Só tu tem que, em primeiro lugar, começar a cuidar dos teus pensamentos e a forma que tu estás agindo, certo? Cobranças pode ter entre vocês dois têm uma diferença de idade e isso não é empecilho para ele, está sendo empecilho para você. Aí já começa um erro, tá? Você tem que começar a tratar melhor esse pensamento em relação à diferença de idade. Amor não tem idade, ok? Amor não tem idade e amor não tem sexo. Exatamente, não tem nem idade nem sexo. Você tem que cuidar muito mais com o seu pensamento, a forma que você está agindo em relação a esse relacionamento, do que qualquer outra coisa. Aí sim o relacionamento dá certo. Tá entendendo o problema? O problema não é feitiço, não é nada. Porque às vezes as pessoas querem um relacionamento no molde que ela quer e não pensam no outro. Não, né? aí no caso dela não está sendo no molde que ela quer, Viviane. Ela está sendo pelas convenções da sociedade, por uma diferença de idade. Que ela não tem que ter esse pensamento, ela tem que ter simplesmente o amar. Não se preocupar com o que os outros pensam, mas com o que o relacionamento dela diz, certo? Porque senão ela não vai condizer com a realidade dela, que é a realidade do amar. Tá vendo? E que bom poder ter a resposta objetiva, clara e de forma que você possa ter essa orientação com carinho. Agenda a consulta para essa semana e ganha nosso presente especial aí de limpeza e proteção. 3084-3434. Boa tarde para todos. Gostaria de saber do Pai Mário se a minha filha tem algum feitiço para ela, pois não consegue ficar muito tempo com um relacionamento. Ela é do dia 14 de dezembro de 91. Obrigado, beijos a todos. Ela tem os relacionamentos, mas ela não consegue mantê-los por muito tempo. Ela tem sim aqui em Ansan, marcando aqui que o que está acontecendo com ela não é só na questão do relacionamento, tá? Mas questão de amigos também. Os amigos ficam muito pouco tempo, ela pode ter uma meia dúzia de amigos de um longo tempo, tá? Mas em questão de amigos novos, ela não consegue manter. Existe um feitiço no caminho dela aqui, tirando todinha a compreensão do que? O entendimento do relacionamento. E aí acaba tanto ela quanto o parceiro tendo uma falta de como é que eu posso dizer, de tato, e acabam brigando e não mantendo esse relacionamento. Há um feitiço assim nos caminhos dela. Certo? Mas ela é tão jovem, fazer um feitiço uma pessoa jovem, isso pode não existe idade, ficar mais tempo no caso? Não existe idade, porque às vezes por uma bobagem se faz um feitiço e destrói uma vida de uma pessoa. E no caso dela aqui, o feitiço existe, olha aqui, ó, Obá marcando o corte e Xangô pedindo a justiça. E aí Iemanjá pedindo para ela cuidar muitos pensamentos. E outra coisa, essa menina, além do feitiço, ela precisa de uma casa de religião. Ela, no caso, precisa do acompanhamento religioso, que foi o que nós falamos antes. Ela precisa de um acompanhamento religioso um pouco mais elevado, mas também de uma forma, gente. Como assim acompanhamento religioso? Precisa entender, precisa compreender, precisa entender o que é a sua espiritualidade, o que é a religião, o que é orixá, o que é caboclo, o que é preto velho, o que é Exu. Entender a religião, porque hoje nós temos as nossas casas de religião e graças a Deus muitos pais, muitos zeladores, muitas zeladoras estão cuidando da religião de uma forma diferente, mostrando para o filho o que é a religião, o que é o amor necessário na religião, o que é estar dentro de uma casa de religião e fazer parte de uma família religiosa. Fazer parte de uma família religiosa em todos os preceitos, entendeu? E saber o porquê que se escolhe um milho para se servir para bará. Por que se torna uma pipoca para se servir para bará, para se servir para algum, para Inhansã? Por que se bate um pirão para Xangô? Então hoje há essa abertura dentro das casas de santo para a compreensão, para que as pessoas entendam aquilo que estão fazendo e façam com amor. Porque se não for feito com amor, não tem solução. E você tem aí essa oportunidade de lidar com o povo de quimbanda, com o povo de rua. E você vai ter nessa sexta-feira uma sessão, não é festa, sessão
de povo de rua aqui na casa de Ançã e Oxalá. Você que quer Presta aqui, participar... Vai, continua, Vivi, desculpa te interromper. Eu quero mostrar uma coisa aqui, uma brincadeira que eu faço aqui. A Ana me mostra aqui, ó, ela me mostra assim, ó, 7 para encerrar, vídeo da casa, e aí eu faço a brincadeira do seu 7, que é aquela brincadeira que eu faço assim, Exu, né? Por quê? Porque essa sexta-feira nós temos... A sessão de Exu. Sessão de Exu, né, Viviane? Sim, aqui na casa de Ançã e Oxalá. Liga e deixe seu nome e telefone para a gente poder receber você melhor, tá bem? Olá, Pai Mário e Viviane, meu nome é Cris e eu e minha família estamos passando por uma dificuldade, pois não entra dinheiro suficiente para pagar as contas atrasadas. Peço que vejam para mim o que está acontecendo. Ela é do dia 18, aqui mandou o pedido, de agosto de 66. O que está acontecendo é uma desorganização financeira, tá, Cris? Uma desorganização financeira, sim. Foi muito além, o gasto foi muito maior do que aquilo que vocês estão ganhando. E eu vou marcando aqui alguns cortes, e esses cortes são relacionados a feitiços. O que é uma desorganização financeira e o feitiço junto? Tá? Ele te tira o teu pensamento para organizar de que forma tu vai pagar. Então o dinheiro entra por uma mão, sai pela outra, sabe por quê? Porque tu não consegue organizar o pagamento de tudo. E esse feitiço está nos teus caminhos para te tirar tua estabilidade, tu e da tua família. Fora dever de mais e ganhar de menos, e ainda mais o feitiço para tirar a estabilidade. Então, se não houver uma reestruturação para a forma de pagamento, e mostra aqui de novo aqui para mim, André, Iemanjá pedindo aqui, ó, para cuidar no espiritual os pensamentos, para que vocês consigam, junto com Xangô, organizar os pagamentos de tudo, não vai ter como, amiga. Precisa ser quebrado esse feitiço, Viviane. E esse feitiço pode ser quebrado de que forma? Esse feitiço pode ser quebrado com uma malá para Xangô, certo? Com uma cabeça para Iemanjá, tá? E com axé para Obá. Para quê? Para tirar todos esses cortes do caminho, para te ter a organização dos pensamentos. Iemanjá cuidando dos pensamentos para te conseguir sentar, colocar todas as tuas contas e organizar. E Xangô vendo o que é mais importante naquele momento a ser pago. E Obá tirando este corte financeiro, certo? Para ter a organização financeira. Então, olha aí, ó, dica importante, mas que você, na sua consulta nessa semana, pode sim receber a sua orientação de acordo com a sua energia, de acordo com a sua necessidade. Liga para a casa de Ançã e Oxalá, que fica na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Você tem aí as imagens da casa, onde você conhece esse ambiente que está sempre ligado à espiritualidade, que está ligado em você. E quem consultar esta semana ainda vai ter a oportunidade de ganhar um banho de 7 ervas preparado pelos Preto Velhos na sexta 13. Então você tem toda essa energia ao seu lado. Liga e agenda. 51 30 84 3434. E para quem quiser realizar a teleconsulta, ela funciona como uma consulta presencial. Só que você vai agendar pelo 51 30 84 3434, vai ligar no dia e horário marcado e vai ser atendida ou pela mãe Viviane ou pelo Pai Mário. Sua mensagem, Pai Mário. Só um lembrete, gente, na sessão do dia 20, certo? Não é cobrado o ingresso, não é cobrado nada assim, tá? Só se tiver uma consulta particular com o Exu Rei da Sete Cruzilhada ou algo parecido, tá? É gratuito, você pode ligar, agendar aí para vir conhecer a sessão de Exu, vir fazer parte dessa sessão. Por que agendar? Só para a gente ter um controle da quantidade de pessoas, né, gente? Para deixar todo mundo bem acomodado, tá? E a minha mensagem do dia hoje é simplesmente: pense um pouco mais no passado para você conseguir viver o futuro. Por que pensar no passado? Porque se você esquecer de pedras que você tropeçou, você vai voltar a tropeçar nelas. E um caminho que se segue é um caminho que tu pode voltar por ele um dia. Então não se esqueça dos buracos e das pedras no caminho, ok? Até amanhã e um beijo para vocês. E o programa volta amanhã inédito para você, sempre com essa palavra de carinho, com essa palavra de entendimento. Lembrando a vocês que o programa vai de segunda a sexta às 16 horas pela TV Urbana, que agora também está pelo YouTube, viu? Pessoal que quiser assistir a TV Urbana pelo YouTube, pode acessar lá o YouTube TV Urbana online, que você tenha esse acesso às 16 horas. Além disso, você tem nossos programas pelo nosso YouTube, curtindo Vivi na TV, assinando pelo YouTube Vivi na TV, e aí tem especificamente nossos programas, as previsões para a semana que serão colocadas a partir de amanhã, e também você pode ter ali na página do Face, Vivi na TV. Tudo isso sempre conectados com vocês.
Acredite sempre, acredite em si e acredite na solidariedade do outro. Sempre existem almas boas para que a gente possa nos unir e crescer juntos. Amanhã a gente volta. Muito axé.